Quantos estavam aqui o culto passado? Aleluia. O pastor Arlan me deixou um encargo aqui, né? Ele pregou o culto passado sobre responder uma pergunta. Se ódio é de Deus. Interessante. Antes de eu começar a ministrar. Ódio, Provérbios 6, capítulo 6, versículo 16 ao 19, a palavra de Deus fala a respeito disso. Tem um tipo de ódio que ele é de Deus. E esse ódio representa uma repulsa a respeito de alguma coisa. Por exemplo, se você não gosta de um determinado tipo de comida, você chega a arrepiar quando você vê aquela comida. Eu detesto comida indiana, irmãos. Confesso aqui para vocês. Eu detesto comida indiana. Eu fui uma vez num restaurante indiano para nunca mais voltar. E as pessoas aqui nesse país ainda me confundem com indiano, né? Mas eu não tenho nada contra os indianos, tem contra a comida. Não gosto, não desce. Eu olho e eu sinto repulsa. E esse ódio que a palavra de Deus está falando aqui, que Deus sente, e que é de Deus, tem a ver com essa repulsa. Se você for ver lá em Provérbios, no capítulo 6, versículo 16, olha só o que o Senhor fala. Tem uma versão melhor, acho que é a Revista Corrigida, eu mandei para você. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Nessa versão está falando que Ele odeia. E 7 coisas que Ele detesta. Então há 6 que Ele odeia e 7 que Ele detesta. A primeira coisa é olhos altivos. O que é isso? Sabe aquela pessoa altiva? Aquela pessoa que não depende de Deus, ela depende de si mesma. A pessoa que ninguém fala na vida dela porque ela é altiva. Então, isso o Senhor, Ele odeia. Pessoas muito orgulhosas. Língua mentirosa. Aquele que planeja, projeta engano. Mãos que derramam sangue inocente. Aquele que mata. Olha, um detalhe. Ele não odeia a pessoa. Ele odeia a atitude. Amém? Está claro? Coração que traça planos perversos. Aquele que quer dar um golpe. Aqui na Flórida não tem isso, né? Esses dias eu ouvi um testemunho, uma pessoa me procurou para aconselhar. Ela acabou de chegar aqui com o filho. O filho estava passando dificuldades no Brasil, sofrendo abuso. E ele saiu de lá para vir para cá para dar uma qualidade de vida melhor. Pegou e trouxe o filho. Conhecia ninguém. E aí chegou ali de frente ao Seabra, num domingo de manhã, e foi pedir ajuda para uma pessoa que estava ali na porta. A pessoa falou, não, eu posso te ajudar, o que você está precisando? Não, eu preciso alugar um quarto, cheguei tem 3 dias, eu estou perdido aqui, eu preciso de ajuda. A pessoa falou, não, me segue, vamos ali. Esse ali levou ele para uma rua mais fechada, roubou a mala dele, o dinheiro dele ficou sem nada com o filho aqui. E que interessante, isso aí é um plano, um coração perverso. Esse tipo de atitude, Deus, Ele sente repulsa. Continuando, pés que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa que espalha mentiras. É aquele que vai lá depor diante do juiz e mente para enganar. Interessante, irmãos, tudo isso aqui Jesus passou. Se você for ler nos evangelhos, Jesus foi levantado contra ele, falsa testemunha. Mentiram a respeito dele. Quiseram tramar planos contra ele. E mesmo assim ele te salvou e me salvou, amém? E por fim, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então, se foi feita essa pergunta no culto passado, eu estou respondendo ela hoje. Então, ódio é de Deus? Esse ódio é. Ódio pelo pecado? É. Pelo pecador? Não. Então, se você sente repulsa pelo pecado, isso aí, esse ódio é de Deus. Se você sente repulsa por essas coisas, é isso aí, seu coração está correto. Mas se você sente ódio de alguém, se você sente ódio de uma pessoa, isso não vem de Deus. E nem Deus te odeia. Tanto é que a própria palavra de Deus prova
que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, fechando o culto passado e começando agora o culto de hoje, amém? A palavra de hoje. Eu esqueci de falar meu nome é Paulo, eu sou pastor dessa igreja, e mais uma vez aqueles que estão nos visitando são muito bem-vindos. Se você vê uma pessoa aí diferente, que você não está acostumado a ver do seu lado, pergunte o nome dela agora. Vamos lá, irmãos? Pode perguntar. Aleluia. Irmãos, nós temos nesses dias ministrado uma sequência de palavras, uma série de palavras sobre transformação da alma. E eu acredito que essa deve ser a 7ª palavra e não a última, amém? Devo pregar e ministrar mais umas 2 palavras no máximo sobre esse assunto. E todas as palavras eu tenho aberto com a seguinte declaração: eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Fala isso. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. E eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso. Por que eu tenho enfatizado isso? Porque você e eu estamos aqui hoje para renovarmos a nossa mente, sermos transformados nas nossas emoções e termos a vontade alinhada com a vontade de Deus. Sabe, você só vai poder chegar nisso se você entender que você é o que a palavra de Deus diz que você é. Isso fala de identidade. Você só vai chegar nisso se você entender o que Deus tem para a sua vida. Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Está na palavra dele. Sabe, você só vai chegar nessa plenitude da sua vida se você entender o que a palavra de Deus diz que você tem. Tudo posso naquele que me fortalece. Nele eu sou mais do que vencedor. Nele eu posso todas as coisas. Então, se você entende essas promessas que Deus tem para você e tem revelação disso, e crê nisso, você vai experimentar um grande mover de Deus na sua vida. Sabe, e essas ministrações que eu tenho compartilhado com você sobre transformação na sua mente, nós vimos aqui como é necessário para o cristão, para nós cristãos, temos uma mente renovada, transformada. Porque o mundo, ele afetou os seus padrões de pensamento. Porque o mundo colocou padrões para você e para mim aceitáveis, que não são os padrões da palavra de Deus. E como existe a necessidade de nós renovarmos a nossa mente. E nós aprendemos aqui como que renova a nossa mente. Como que é? Alguém lembra? Acho que ninguém lembra, irmãos. Isso deixa o pregador mal. Como que a gente renova a nossa mente, irmãos? Ouvindo e lendo a palavra. Sabe, quando você ouve a palavra, o fato de você estar sentado aqui me ouvindo, você está renovando a sua mente. Você está colocando padrões bíblicos na sua mente. Isso vai produzir em você um sentimento. Isso vai produzir em você uma vontade. Isso vai produzir em você um perfil de crente. Sabe? E nós somos então renovados pela transformação da nossa mente. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, a palavra de Deus diz o quê? Para que não vos conformeis com este século, com esse mundo lá fora. Está vendo as notícias lá fora? Sabe o jornal que você vê? Sabe esse caso que eu acabei de contar para você aqui agora? Sabe aquele filho que está deprimido das drogas? Sabe aquelas informações que você tem ouvido aí por fora? Não se conforme com isso. Não se conforme com aquela reportagem que fala sobre pedofilia ser ok, tudo bem. Não se conforme com os padrões que o mundo tem colocado para você e para mim. Não se conforme com este século, mas renovai-vos. Opa, aqui está um segredo. Quem renova? Fala assim, sou eu. Quem renova? Sou eu. Se você não tiver atitude de levantar da sua casa no domingo, acordar mais cedo um pouco, apesar que o culto começa às 10h30, não é possível, né, pastor Alex? Mas tá bom, ok, acordar mais cedo um pouco,
Deixar de ir para a praia, porque muitas vezes os irmãos deixam de ir para o culto para ir para a praia, no calor, né? Mas se você não tiver essa atitude, você não vai renovar a sua mente. E aí você recebe o padrão lá de fora, desse mundo, tá ok, é isso mesmo, esse é o padrão para mim. E não é. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, fala assim comigo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Parece que o microfone abaixou. Então, como que eu e você podemos experimentar da perfeita, boa e agradável vontade de Deus? Quando eu e você renovamos a nossa mente. Porque o que isso vai produzir em você e em mim? Fé. Fé para desfrutar daquilo que Deus já conquistou por você e por mim na cruz. Sabe, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível experimentar das coisas de Deus. Aqueles que se aproximam dele têm que crer que ele existe. A palavra de Deus diz isso. Se você não renova a sua mente, você não vai ter fé para crer. E aqui está o segredo da nossa vida cristã. Sem fé é impossível andar. Sem fé é impossível caminhar. Sem fé é impossível dar um passo em direção a Deus. Por isso eu e você renovamos as nossas mentes por meio da palavra. Amém? E nós falamos aqui como então conquistar a nossa mente. Primeiro, ouvindo a palavra, lendo a palavra, renovando a nossa mente por meio disso. Ocupando a nossa mente. Tem um ditado no mundo, ele é verdadeiro. Mente vazia é o que, irmãos? É a oficina do diabo. Sabe, a sua mente quando ela está vazia, quando você não tem o domínio da sua mente, o que acontece? Ela se torna uma oficina. E na oficina você faz o quê? Você produz algumas coisas. Então, mente vazia. Sabe aquele dia que você está voando para lá e para cá? Talvez hoje aqui você está sentado me ouvindo, mas pensando na conta que você tem que pagar, alguma coisa nesse sentido. Não acontece isso com os irmãos, né? Sabe, quando você não tem domínio sobre a sua mente, ela fica vazia, sem direção. Você já soltou uma caixa de isopor no meio de um rio, assim, sem querer? A caixa vai para onde o rio levar. Ela não tem direção. Da mesma maneira, se a sua mente está vazia, se a sua mente não está centrada na palavra, o que vai acontecer? Se torna uma oficina. Então você tem que ocupar a sua mente. Fala assim, eu vou ocupar a minha mente. Com o quê? Com a palavra. Sabe, você ouvir a palavra que é ministrada aqui, você lê a palavra, isso faz com que a sua mente seja ocupada, e você conquista esse campo de batalha que é a sua mente. Estou dando só um resumo, amém, irmãos? Consequência disso, a sua mente vai ficar ativada. Ela já não vai andar de acordo com o que o rio leva do mundo. Esse rio do mundo, esses padrões do mundo, que entra lá na sua casa, pela televisão, por qualquer coisa que seja, ao ouvir alguma coisa, você vai ver, isso aqui é estranho. Não entra na minha casa, isso não entra na minha mente. Eu rejeito isso aqui agora em nome de Jesus. Está fora da palavra de Deus. Está fora do que Deus tem para mim, do propósito eterno de Deus para a minha vida. Está fora, não aceito. Então a sua mente, a partir do momento que ela é ocupada pela palavra de Deus, isso, o transformai-vos, é você que transforma, é você que se posiciona para transformar. A partir desse momento que você se posiciona, sua mente então está ocupada. O próximo passo é o quê? Ela ser ativa. É uma mente ativa. Que não é qualquer pessoa agora que vai colocar pensamentos na sua mente. Não é qualquer argumento que vai ser colocado para você e você vai aceitar. Estão comigo, irmãos? Sabe qual que é o problema disso tudo? Se você não resolve a sua mente, se você não resolve e conquista a sua mente, se você não tem sobre ela o domínio, isso vai afetar as suas emoções. Porque o que são as emoções?
As emoções, como que elas são geradas dentro de você e de mim? A partir do momento que eu tenho um pensamento, esse pensamento ele faz o quê? Qual que é o próximo passo? Produz uma emoção. Depois da emoção, vamos dar uma ilustração melhor? Quantos aqui são casados? Deixa eu ver. Aleluia. O dia que você conheceu a sua esposa a primeira vez, eu acredito que a maioria de vocês não sentiu uma emoção no momento. Mas veio uma intuição, veio uma mensagem na sua mente, um pensamento. Aquela moça é bonita. Aquela moça é agradável aos olhos. Aquela moça é diferente. Gostei dela. Começou a emoção, está vendo? Mas eu gostei dela. Será que dia que ela vai sair? Eu tenho que encontrar aquela moça. E aí, você sai com a moça, ou você conhece a moça, você começa a gostar dela. A emoção está vindo, você está vendo? Está vendo? Mas o pensamento veio primeiro. Então o pensamento, ele leva para criar em você uma emoção na sua alma. Mas isso não é separado não, viu, irmãos? Isso aqui acontece meio que imediato. Isso aqui é só a fim de você entender o que está acontecendo. Eu estou separando. E depois, qual que é a consequência do pensamento e da emoção? Vontade. Estou com tanta vontade de estar junto com essa mulher. Estou com tanta vontade de estar junto com a minha esposa. Estou com tanta vontade de estar junto com a minha namorada. Estou com tanta... Foi ou não foi, irmãos? Isso aqui é só um exemplo. Mas é dessa maneira que as emoções fluem. Elas fluem como? Em linha com o que acontece na sua mente. Então as emoções na minha vida e na sua vida, elas ocorrem em linha com o que está acontecendo na sua mente. Estão comigo aqui, irmãos? Está claro? Estou dando só um resumo ainda, não comecei a palavra, amém? Então, a mente, ela faz o quê? Ela recebe a informação, que é um pensamento. Esse pensamento produz um sentimento, uma emoção, que por fim produz uma vontade. Ficou claro? Então, se você não tem domínio sobre o pensamento que você está recebendo, se você o aceita, isso vai atingir as suas emoções, vai atingir sua vontade. Então, olha o tanto que é importante para as nossas vidas como cristãos. Sabemos o que está pousando aí na minha cabeça e na sua cabeça. Tem uma definição, já falei ela aqui algumas vezes, mas é uma definição mais clara que eu já vi sobre o pensamento na mente. Lutero, ele disse o seguinte: você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça. Você vai sair aqui do culto agora, vai andar ali fora no estacionamento, de repente vem aquele corvo preto, tem por aí, e ele vem, você nem está olhando para cima. Ele vem e pousa na sua cabeça. Pousou. Mas você pode impedir que ele construa um ninho. Então, pode ser que um pensamento venha à sua mente, mas você, que é uma pessoa renovada pela palavra de Deus, transformada pela palavra de Deus, não vai permitir que ele construa um ninho. Então o pensamento que vem à sua mente, ele não pode ser produzido na sua mente, um ninho. Está claro, irmãos? Sabe, isso tudo que eu acabei de dizer aqui agora, Jesus já ensinou a respeito. Se você abrir lá em Mateus, no capítulo 15, versículo 11, você vai ver que Jesus dá uma declaração meio louca. Meio assim, chocante. Os fariseus estavam ali brigando, porque eles estavam comendo juntos ali. E comer para os judeus, irmãos, é uma coisa assim extremamente santa. É uma coisa extremamente assim, uma cerimônia quase. Só que tem um problema, eles foram comer e não lavaram as mãos. E começaram a criticar e a condenar os discípulos de Jesus e a Jesus. E falaram: Senhor, o Senhor não obedece à lei? Que a lei manda que antes de comer, tem que lavar a mão. Em outras palavras, estavam falando isso para Jesus. E o que aconteceu? O que Jesus falou para eles? Olha a declaração que Jesus falou para eles.
O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca dele, em outras palavras. Mas se eu e você formos num restaurante com a mão suja, pegarmos a comida, nós vamos ficar intoxicados, dependendo do que tiver na sua mão e na minha mão. É ou não é? Jesus estava falando de coisas naturais, irmãos. Jesus estava falando desse processo que eu acabei de dizer para você. O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Como assim, pastor? Você acabou de dizer que o pensamento vai produzir uma emoção, que vai produzir uma vontade. Sim, isso mesmo. Mas até aí, se você não resolveu na mente, quando você expor, quando você expressar, quando você falar, é o que vai contaminar ou contagiar. Vou ser mais claro. Tudo que entra na sua mente, se você de imediato não lidar para saber se isso vem da parte de Deus ou não, esse pensamento vai produzir em você um sentimento e uma vontade, uma identidade a seu respeito. Qual que é a próxima coisa que vai produzir em você? Uma crença. Como assim? Agora você... Irmãos, você tem que ter atenção aqui, amém? Senão você não vai entender. Quantos aqui já falaram essa semana? Está difícil demais. Não dou conta. Não, para mim é impossível esse negócio, não dou conta mais não. Essa pessoa não vai dar em nada. Quantos têm pensado, sentido e declarado isso? Sabe? Não precisa responder. Essa palavra não é para você, é para o vizinho que está ao seu lado. Amém? Isso tudo que eu acabei de dizer aqui agora vai produzir em você e em mim uma crença. E a forma que Deus age na sua vida e na minha vida é por meio do que, irmãos? Da fé. É ou não é, irmãos? Vou falar de novo. A forma que Deus age na minha vida e na sua vida é por meio da fé. Só que olha que interessante, como que você expressa a fé? Isso aqui é uma chave espiritual, olha só como que você expressa a fé. A palavra de Deus diz o seguinte: que todo aquele que crê e confessar, vai ser o quê? Então você crê no seu espírito, no seu coração, e confessa. Isso quer dizer que, isso aqui é o quê, irmãos? Está mostrando que a atitude de você crer é falar. É ou não é, irmãos? Então, para você e eu sermos salvos, nós precisamos crer e falar que Jesus Cristo, Ele morreu por mim e por você, né? E quando eu falo isso, eu estou crendo nisso. Então o ato de falar é confirmando o que eu creio. Está claro? E eu te pergunto, o que você tem crido nesses dias? Um bom sinal para saber o que você tem crido nesses dias é o que você tem falado. Um bom sinal para saber o que você tem crido, em que você tem crido, quais são as crenças que têm sido produzidas dentro de você, é o que você tem falado. Eu não presto. Eu não vou dar conta. Isso não é para mim. Deus esqueceu de mim. Eu já tentei, pastor Alex, já tentei, não rompe. Isso mostra o que você tem crido. Mas, em contrapartida, a palavra de Deus diz diferente. É ou não é? Acabei de falar aqui agora há pouco. Eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Só quem é, fala amém mesmo. Sabe? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13 em diante. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, fala assim comigo, espírito da fé. Como está escrito? Eu criei, por isso é que falei. Então qual que é a condição de crer? Falar. Você crê em Deus? Você vai falar a respeito dele. Você crê que algo vai acontecer na sua vida da parte de Deus?
Você vai falar disso. Você vai testemunhar disso. Você vai ficar falando. Não estou vendo nada. Não está acontecendo nada naturalmente. Fato é que não está acontecendo nada. Mas verdade é que vai acontecer em nome de Jesus. Você olha para o seu marido e fala, está do mesmo jeito. Mas verdade é que Jesus Cristo muda o coração dele. Você olha para a circunstância e fala, está do mesmo jeito. Mas verdade é que Deus transforma todas as coisas. E não haverá impossíveis para Ele. E Ele mesmo há de satisfazer os desejos do meu coração. Ele vai por mim, quem será contra mim? Sabe? Você começa a declarar. Está gerando fé no seu coração, isso que eu estou falando aqui? Você está vendo que a coisa vai contagiando? Na medida que eu falo, eu vou contagiando com a minha fé. Por que eu te contagio? Que é um espírito. O espírito de fé que nós vemos aqui há pouco. Esse mesmo espírito, que é o Espírito Santo de Deus, está na minha vida, vai te contagiando com essa fé. Por outro lado, lembra que Jesus falou? Que o que contamina o homem não é o que? É o que? Então, se eu te contagio com fé, é porque eu estou falando da fé. Mas se eu te contamino com algo, é porque eu recebi uma emoção aqui, primeiro na mente. Recebi um pensamento que produziu uma emoção em mim, e agora eu estou falando a respeito disso, crendo nisso, estou te contaminando com alguma coisa ruim. Está claro, irmãos? Como que você vai se posicionar diante das situações hoje? Sabe, como que você vai se posicionar diante dos fatos que estão diante da sua vida? Você pode ficar aí, é verdade. Nunca vai dar certo. Eu abri essa empresa, tem 15 anos que eu estou nessa empresa e o negócio não rompe. Eu sabia. Já viu aquela história? Eu sabia. Sabia mesmo, estava crendo nisso. Esqueceu que a forma que Deus age através da sua fé. Então creia diferente agora. Sabe, creia conforme a palavra de Deus. Creia conforme o que Deus faz na sua vida. Não conforme as circunstâncias estão te mostrando. Pelo amor. Vou te contar um negócio aqui que isso pode mudar a sua caminhada cristã. Você ficar mais atento. Você depositar a sua vida no lugar correto. Para você poder ter discernimento das coisas. Sabe, toda doutrina, filosofia, ensinamento, pregação, que eu estou fazendo aqui, ensinamento, que eu estou fazendo aqui, doutrina, algumas vezes eu estou ensinando doutrina, produz uma prática, vai produzir em você e em mim uma prática. Um comportamento, uma forma de agir, uma forma de orar, uma forma de ler a palavra, uma forma de conversar com os irmãos. Vai produzir então em você e em mim um comportamento e um estilo de vida. Então toda teologia, ensino, filosofia, pede uma prática e produz um perfil de pessoa. Tudo que você adotou como ensino e crença, aquilo que você crê, vai produzir em você e em mim um perfil de pessoa. Nós vamos ter uma prática, um estilo de vida constante, em cima do que eu e você cremos. E eu estou aqui hoje, irmãos, em nome de Jesus Cristo, para produzir uma prática conforme a palavra de Deus na sua vida. Sabe, porque quando você chegar lá fora e ver a tribulação, você vai olhar para a circunstância e vai falar, isso aqui que está acontecendo é uma leve e momentânea tribulação que vai produzir eterno peso de glória. Eu vou ver a glória de Deus nesse lugar aqui, eu vou ver a glória de Deus nesse momento, sobre essa circunstância. Sabe, você vai ter um espírito de fé. Não vai ficar apático diante das situações. Sabe, aquilo que você trouxe para dentro de você, interiorizou, está produzindo o tipo de pessoa que você é hoje. O tipo de família que você está conduzindo hoje. O propósito de Deus passa por você escolher o quê? Uma obediência irrestrita à palavra de Deus. Só assim você vai experimentar do propósito de Deus. Sabe? Como que você pode obedecer se você não conhece?
Então essa, irmãos, foi a introdução. Nós estamos preparados para a palavra? Aleluia. Eu falei da mente, falei sobre conquistar a sua mente. E como que a mente produz emoções dentro de você, né? Se você não agir de acordo. Mas há esperança. Há esperança para mim e para você, amém? Há salvação para mim e para você. Muitas vezes a gente pensa que Jesus ele veio só para te salvar do inferno. Eu não me canso de dizer isso. Ele não veio para te salvar só do inferno. Ele veio para te salvar de qualquer coisa. Olha, Jesus, a característica dele, a identidade dele é Salvador. Salvador faz o quê? Salva. Só do inferno? Não. Só do pecado? Não. Qual que é a situação que você precisa de salvação da sua vida hoje? Talvez é de você mesmo. Ele vai te salvar. Talvez é das emoções que você tem carregado na sua vida. Ele vai te salvar disso. E a palavra de Deus, ela nos deixa claro que essa salvação, ela começa, é inaugurada no dia que você aceita Ele como seu único Senhor e Salvador. Mas ela continua até o fim dos seus dias, ou até a volta dele. Se você for abrir lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21, a Bíblia fala assim: portanto, despojando-vos, tirando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei, receba, com mansidão, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Interessante que existe uma salvação da alma. E é o que nós estamos pregando aqui, falando já há quase um mês e meio. Que salvação da alma é essa? Primeiro eu falei da mente. Tem a ver com a sua alma. E hoje eu vou continuar falando sobre as emoções. Existe salvação para você nas suas emoções, amém? Não fique desesperado. E o que Deus então quer fazer comigo, pastor? Em relação às minhas emoções, em relação à minha alma. Fala assim, Ele quer. Fala, só quem está aqui. Ele quer me simplificar. Sabe, Ele quer deixar eu e você mais simples, mais fácil de relacionar, mais fácil de lidar. Sabe, para quê, pastor? Para a gente poder avançar para o propósito que Ele tem para nós. Sabe, para você e seu marido, para você e seu filho, para você e os seus amigos, para você e os seus irmãos, poderem avançar de forma mais fácil para o propósito que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. Sabe? Ele quer que você e eu tenhamos emoções equilibradas. Não é diante de um problema colocar a saia na cabeça e sair correndo. Isso é uma expressão, viu, irmãos? Ninguém riu, eu falei, ninguém conhece a expressão, não é possível. Sabe, eu devo conquistar então as minhas emoções e alcançar o quê? Estabilidade em Deus. Se você não lidar com as suas emoções, isso vai pôr em xeque toda a sua caminhada cristã. Isso vai te fazer atrasar coisas que você poderia já estar avançando há muito tempo. Se você vive no âmbito das emoções, sem que elas sejam tratadas por Deus, você é uma pessoa instável. É o crente nitroglicerina. Falei bem agora. Mexeu, bum! Não pode mexer com ele que ele explode. Como eu disse, as emoções elas fluem em linha com o que a sua mente recebe. A sua emoção tem duas portas. Seus olhos e os seus ouvidos. E eu disse sobre o princípio que Jesus nos ensinou. Tudo que entra, vai sair. Então, diante desse cenário, na minha vida e na sua vida, o Senhor quer nos levar a ter emoções estáveis. Emoções de alguém que parece com Cristo. Para
nos colocar na forma. Quando a palavra de Deus diz, não vos conformeis, em outras palavras, não entre na forma de bolo desse mundo, mas renovai-vos pelo que, irmãos? Pela palavra. E qual que é a forma da palavra? Fala assim comigo, Cristo. Então aquilo que a massa do bolo está sobrando, o Senhor vai complementar. Mas o que está passando, Ele vai retirar. Mas você é chamado de cristão, e eu também, porque eu e você somos pequenos cristos. Isso é o significado da palavra cristão. Em outras palavras, você está na forma de Cristo. Amém, irmãos? Então o Senhor vai nos simplificar hoje aqui, em nome de Jesus. Vai nos deixar mais mansos, mais tranquilos, mais humildes, né? Em meio às tempestades, mais tranquilos. Interessante que todo mundo aqui já ouviu falar de Moisés? Irmãos, Moisés é um homem de Deus. Foi um homem de Deus. Interessante que, quando ele era criança, o faraó queria matar todas as crianças do Egito ali. E por uma graça de Deus, um propósito de Deus, lembra dessa palavra, propósito? Ele foi jogado dentro de uma cesta no rio. E por uma jesucidência, ele cai, ele passa na frente da filha do faraó, que vê aquele menino dentro de uma cesta, pega ele e adota ele. Por uma jesucidência, ela contrata a mãe do menino para cuidar dele. E a Bíblia fala então que Moisés foi criado em todo o ensino do Egito. Ele era um homem muito educado nas coisas do Egito. Ele foi tratado como um príncipe. Irmãos, a educação de um príncipe, ela é muito melhor do que qualquer um de nós aqui. Ele foi criado e doutrinado então como um príncipe, como um neto do faraó, como alguém que experimentou e vivia no poder. Não tinha falta de nada. E ele achou que por conta dessas coisas, ele era o enviado de Deus para libertar a nação. Aleluia. E aí um dia ele foi andar, nós estamos falando da alma, amém? Um dia ele foi andar ali no meio do povo, dos escravos que eram seus patrícios, a Bíblia fala, que eram os judeus. E ele viu um egípcio brigando com um judeu. E ele foi lá e falou, eu cheguei aqui, eu vou resolver esse problema agora. Matou o egípcio, escondeu o corpo. No outro dia de manhã ele levanta, pensando que o povo já estava gostando dele, porque ele foi lá e matou o egípcio e estava se apresentando como o libertador da parte de Deus. Ele foi apartar uma briga entre dois judeus. Aí o judeu pegou e virou para ele e falou, você quer matar a gente também, igual você matou o egípcio? A ficha dele caiu e ele fugiu, com medo de ser morto. Isso ele tinha 40 anos de idade. Quantos aqui tem 40 anos de idade? Quem quer mostrar a idade? Aleluia. Eu vou aumentar agora a pergunta daqui a pouco. Então você vê que Moisés, irmãos, as emoções dele são vacilantes. Ele, ao invés de se posicionar com sabedoria, ele foi lá e tomou as dores do judeu que estava lá e matou o egípcio. As emoções dele são vacilantes, altivo. Eu sou o cara, eu vou resolver aqui, deixa comigo, põe no meu peito aqui que eu faço esse gol. 40 anos, foge. Ele sabia o propósito de Deus na vida dele, mas ele fugiu. Depois que ele foge, os próximos 40 anos de idade, a Bíblia fala que ele encontra a esposa, tem filhos. Começa a cuidar de ovelhas, ser pastor de ovelhas. O príncipe passou a ser pastor de ovelhas.
A Bíblia fala também, irmãos, que ele se tornou gago. O homem começou a gaguejar. E por fim, com 80 anos de idade. Quantos têm 80 anos de idade aqui? Ainda não chegamos no nível de Moisés. Com 80 anos de idade, Deus chama ele. No fim da sua vida. Irmãos, com 80 anos de idade, eu estou esperando o caixão. Com 80 anos de idade, que gosto tem a vida. Estou esperando só Jesus me chamar. E ele com 80 anos de idade foi chamado por Deus. Deus aparece para ele numa sarça ardente. O fogo não consumia a sarça. E Deus fala com ele ali. Moisés gago, pastor de ovelhas. 80 anos de idade. Moisés com 40 anos de idade, príncipe. Eu sou o cara, eu vou resolver o problema. Emoções conflitantes. Aqui, emoções, o quê? De alguém deprimido, de alguém sozinho. Solitude. O que quer dizer isso? Né? Se ele fugiu, quer dizer que ele também era medroso. Então, ele tinha medo. Emoções de medo. Um homem quando quer, então, por si só, ter as suas emoções conquistadas, ele sempre vai para dois extremos. O primeiro extremo é eu sou o cara. As minhas emoções, pode deixar comigo que eu resolvo. Não toca na minha vida, não fala nada, pastor Alex. Fala nada para mim não. Eu resolvo as minhas emoções. Do outro lado, o cara está quebrantado, tá aqui lá morando no deserto. Pastor de ovelhas. Criado em toda educação do Egito. Nas melhores universidades dos Estados Unidos. Viveu com Bill Gates, conviveu com os ricos e poderosos da terra. Trump era seu amigo. Foge, vai ter um empreguinho de pastor de ovelhas, vai cuidar das ovelhinhas lá do sogro, e vai morar no deserto. Tem duas pessoas aqui, parece, não tem? Todas as vezes que você tenta resolver, aqui é um princípio. As suas emoções, da sua maneira, você vai ser levado a dois extremos, mas não vai ter estabilidade. Mas hoje Deus está te chamando aqui, amém? Você está aqui hoje para receber um chamado da parte de Deus. Ei, vem cá, eu tenho um propósito para a sua vida. E debaixo desse propósito, eu tenho emoções estáveis para você. E olha só, mas quando Deus chama, Ele mesmo capacita. Quando Deus chamou Moisés, Ele mesmo capacitou Moisés. Com 80 anos, então, Deus chama Moisés. No dia que ele chegou ao fim de si mesmo, ele recebeu um chamado da parte de Deus. Talvez você está aqui hoje, pensando, hoje eu cheguei ao fim de mim mesmo. Talvez essa semana você achou, não dou conta não. Esse país aqui não é para mim não, pastor Alex. Eu não dou conta disso aqui não. A Flórida é quente demais. Aí você vai para outro lugar. Não, é frio demais. Aí você vai. Nada tá bom. É nesse momento que Deus te chama. E Deus me chama. Sabe, é interessante que na minha vida também, quando eu pensei que Deus já tinha passado de mim, Ele me chama. É agora. É o tempo. No início eu também quis ser como Moisés. Pode deixar comigo que eu resolvo aqui. Mas depois eu fui para o outro extremo. Falei, não, isso não é mais para mim não. Isso aí foi só um sonho, um vislumbre. E Deus vai e nos chama. Sabe, talvez você está nessa condição hoje. Deus está te chamando aqui. Te chamando para viver o propósito que Ele tem para a sua vida. Sabe, a menos que você aprenda a lidar com as suas emoções, você não vai sair do lugar que você está. Ou você vai sair, como Moisés saiu. Só que o problema é que o propósito de Deus para a sua vida é o lugar que você está, só que você não está enxergando. E aí você vai sair como Moisés saiu, e Deus vai e te chama, e te leva para o mesmo lugar de volta.
Moisés, quando ele foi chamado por Deus, ele foi levado para o Egito novamente. Só que agora na autoridade e na capacidade de Deus, com emoções estáveis. Diante de Faraó, ele soube se portar. Ele soube falar não para Faraó. Ele soube falar não para aquela autoridade máxima. Sabe? Ele não ficou com medinho e fugiu de novo. Ele se posicionou em Deus diante de um propósito. Sabe, qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Você tem que perguntar isso para Deus. E diante desse propósito, como você tem se posicionado? Você tem fugido? Por causa das suas emoções, você tem fugido? Olha que interessante. Esse homem todo conflituoso, nos seus primeiros 40 anos de idade, todo altivo, autossuficiente, levado ao deserto, se torna alguém completamente alheio às coisas. Irmãos, para você se tornar um gago, é simples. Vá morar num lugar onde você não conversa. Por anos. Quando você voltar a conversar, você vai ver que você não vai dar conta de conversar como você conversava antes. Você vai começar a gaguejar algumas palavras. Esse homem deve ter ficado num isolamento. E talvez a sua caminhada até aqui tenha te levado ao isolamento também. Em Números capítulo 12, versículo 3. Vamos ler o versículo 1? Não tem como projetar? Ou tem? Versículo 1. Olha só o que está acontecendo aqui, irmãos. Nós estamos falando desse homem, nos primeiros 40 anos de vida, tinha suas emoções conflitantes. Depois ele apagou as suas emoções. Foi muito rejeitado, ficou com medo. Muito trauma, pastor. Eu senti, pastor, muito trauma. E aí Deus chama ele. Aí ele vai lá e lidera 1,5 milhão de pessoas e tira o povo do Egito da escravidão. Aí mais no final da vida dele, com quase 120 anos. Quantos aqui tem 120 anos, irmãos? 120 anos. Próximo dos 120 anos. Liderando o povo. À frente, Deus estabeleceu ele. Fez milagres, sinais e prodígios através da vida dele. Homem assim, espetacular. O povo olhava para ele e falava, não, esse Moisés aqui, ele fala com Deus, é face a face. E aí a irmã dele foi questionar. Ora, falaram Miriam e Arão, os 2 irmãos dele, contra Moisés, por causa da mulher cuxita que este tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita, de outra nacionalidade. Próximo. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor, quem que ouviu, irmãos? O Senhor os ouviu. Está vendo aqui que os 2 irmãos de Moisés estão reivindicando aqui uma posição. E não era deles. Deus estabeleceu Moisés. E olha só o versículo 3. Esse é comigo, irmãos. Vamos trocar aqui a cena. Você é o presidente de uma empresa hoje. Você é o cara que dá direção para a empresa. A empresa estava quebrada. E hoje ela fatura 100 milhões por ano. Aleluia. E aí, chega os seus irmãos lá na empresa agora e fala, por que é só ele que é o presidente? Ué, simples, porque Deus me escolheu e a empresa agora estava quebrada, dá lucro, eu tenho autoridade aqui para fazer as coisas. Você ia fazer o quê? Ia criar uma guerra, talvez, contra os seus irmãos. E eu não ia, irmãos. Ou só tem anjo aqui? Moisés não era anjo, olha só o que ele fez. Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Por que a Bíblia está falando isso aqui agora? O homem que tinha emoções a 1000, nos primeiros 40 anos de idade. Depois ele vai para o outro extremo, ele se apaga, ele se anula. E aí Deus chama ele faz milagres, sinais e prodígios, né? Coisas maravilhosas acontecem. Irmãos, o mar se abriu. O mar, não foi um riozinho, não foi uma lagoa não foi
um ribeirãozinho, não foi um mar. O mar daquela época se abriu. E eles passam a pés secos. O povo está com fome, vem pão do céu. Esse é Moisés, está lá conduzindo esse povo. Mover de Deus acontecendo naquele lugar. E ele poderia muito bem falar: vocês calam a boca, para com isso, vocês vão tudo morrer agora. Poderia ou não poderia, irmãos? O homem mais manso sobre a terra não fez nada. Não se levantou contra os irmãos dele. Não teve emoções contaminadas. Ele agiu de acordo com a emoção que Deus já tinha dado equilíbrio para ele. Quando você é ofendido, o que você faz? É a resposta. Quando você é ofendido, quando alguém pisa no seu calo, naquele lugar, aquela coisa assim, não, você tem um trauma, talvez, sei lá. Se alguém falar uma palavra para você, já arma alguma coisa dentro de você. Quando você é ofendido, alguém pisa no seu calo, o que você faz? Irmãos, os irmãos de Moisés, depois de tudo que passou, estavam questionando se era só ele que poderia agir conforme Deus. Olha o que acontece depois. O senso de humor de Deus é impressionante, irmãos. 4. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: saí vos três à tenda da revelação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu em uma coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão, a Miriam, e os dois vieram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão ou em sonho. Falarei com ele. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Como que é com Moisés, então? Boca a boca falo com ele, claramente não em enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Porque, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Interessante, que o próprio Deus vem aqui e justifica Moisés. Da mesma maneira, Deus veio na sua vida e te justificou. Sabe, hoje você não é servo. Você é filho. Moisés, como servo, falava boca a boca, face a face. Você, como filho, tem Deus residindo dentro de você hoje. Sabe, Deus fala no seu espírito, de uma forma tão íntima, tão próxima, tão junta, que não tem como ser mais próximo do que isso. E esse mesmo Deus que fez Moisés ter emoções estáveis, vai fazer com que você e eu tenhamos emoções estáveis, equilibradas também, amém? Vocês estão comigo, irmãos? Como é que está meu tempo aí? Aleluia. Talvez na sua caminhada até aqui você tenha identificado algumas características de emoções infantis, emoções imaturas na sua vida, que você sabe que precisa ser transformado. Quer ver alguns exemplos? Eu não estou falando de você, irmãos, amém? Estou falando do vizinho. Ciúme. Ninguém tem ciúme aqui. Ciúme é o quê? É uma insegurança emocional a respeito de alguém ou de alguma coisa. É uma insegurança constante na sua vida que você vai perder aquilo. Então você tem ciúme. Você não confia. Carência crônica. Nada te supre. Você pode gastar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas conversando com seu marido, mas não supre. Não tem descanso. Sempre você quer atenção. Insegurança. Medo, né? De dirigir carro. De tirar carteira. Medo de desafios. Isso tudo está falando das suas emoções. E eu não estou falando de você, irmão. Do vizinho. Crise crônica ou cíclica. O que é isso, pastor? A pessoa está bem hoje aqui, vem no culto. Aleluia. Pastor, Deus falou tanto comigo aqui. Quarta-feira, o irmão está em crise. Quero mais ser crente, não. Quero participar mais dessa igreja, não. Minha vida não vai dar em nada. Crise crônica. E a crise cíclica? O irmão hoje toma decisão.
Pastor, eu hoje decido caminhar com Deus. Eu vou até o fim. Daqui 1 ano, ele já está indo para outro lugar. Passou mais 1 ano, outra crise, outro lugar. E a cada crise, uma direção nova. Incapacidade de suportar a pressão. Gente que vai muito bem, até o dia que vem uma pressão na vida dela, aí ela escapole. Isso tem a ver com a sua alma. Está vendo como que a sua alma, se ela não for salva, irmãos, é salvação mesmo, da alma. Se essa palavra, que significa sozo, sozo é salvação da alma. Se a sua alma não for salva, você está vendo como que você fica inconstante e instável? Você olha para a vida de Moisés, depois dos 80 anos, você vê uma pessoa estável. Você vê uma pessoa que ela tem rumo, ela sabe para onde que ela vai, ela não te dá uma surpresa. Hoje ela está buscando o Senhor, amanhã ela está lá adorando o bezerro de ouro. Não, ele tem constância, ele tem firmeza, ele caminha em direção à vontade de Deus e ao propósito de Deus. Crentes maduros caminham em direção a Deus e ao propósito dele para a sua vida. Incapacidade de dizer não. Você não dá conta de falar não para ninguém, porque fica com medo de ofender. Milindre. O que é milindre, pastor? É aquele cara que, ou aquela pessoa que a vida tem que ser arquitetada, organizada em torno dele. Se o planejamento que ele fez não deu certo, o bico cai no chão. Não é o bico de chupeta, não. É o bico dele da boca, assim, ó, de emburrado. Por quê? Emoções instáveis. Sabe? Antes de estar aqui, eu estava no Brasil. E eu tinha alguns discípulos alemães. Irmãos, brasileiro é melindroso por natureza. Eu posso falar porque eu sou brasileiro. Quer ver um exemplo? Eu vou usar desse exemplo, desses discípulos alemães. A mãe de um desses alemães estava lá visitando o país para ver onde o filho ia ficar, porque eles participavam da nossa igreja. Eles iam fazer um ano social. E nesse 1 ano social, eles iam se envolver na vida da igreja, fazer seminário, enfim, participar de uma célula. E a mãe estava lá visitando e conversando com outro rapaz. E chegou um, entrou no meio da conversa e atrapalhou ela a conversar. Irmãos, a lógica do europeu e do americano é diferente. Não é igual a lógica do brasileiro, que você chega em qualquer conversa, você entra, você sai e está tudo bem. A lógica do americano e do europeu, enquanto não acabou de falar aqui, você não vai entrar na conversa. Isso é um desrespeito muito grande. E a senhora alemã pegou e falou: por favor, eu estou conversando, só um momento. A pessoa ficou ofendida e foi embora. Nunca mais eu volto nessa igreja. Nunca mais eu participo dessa igreja. Que ofensa. Por quê? Porque a lógica é diferente. E a pessoa que ela é melindrada, por causa das suas emoções instáveis, né, ela não tem constância. Tudo é uma grande ofensa. Eu estou pregando aqui agora, ela acha que eu estou pregando até para ela. Eu estava preparando isso lá em casa, pensando nela exclusivamente. Não estava. Eu oro antes, irmãos, o Espírito Santo fala comigo, me dá direção. Prego diante da vontade de Deus. Não é para você em exclusividade, é para a igreja. Mas se serve para você, aleluia, recebe e seja transformado. Sabe? O possessivo nos relacionamentos. Só ele pode estar junto. Exclusivista. Manipulação e chantagem. Mãe e pai não faz isso. Não. Vocês são homens de Deus, mulher de Deus, amém, irmãos? Vocês não essa igreja não tem isso. Filho, faz isso, senão você não vai ganhar. Ninguém faz isso. Por quê? Eu estou comprando você. A nossa forma de relacionamento é: faça que eu te pago. Faça que eu te pago. Não existe aqui, de nenhuma maneira, um relacionamento saudável. Amargor,
Aquele que tem a alma amarga, tudo reclama. Nada tá bom. Que vestido lindo. Vestido lindo, Ana. Você tá? Aí a outra levanta, mas horrível aquele vestido, amarelo, credo. Como que ela tem coragem? Só uma brincadeira, irmãos. Irmãos, se nós não lidarmos com a conquista das nossas emoções em Deus, vai pôr por água abaixo o projeto e o propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida. Sabe? Eu te convido nessa manhã a se atentar para essas coisas e pedir, Senhor, transforma a minha vida. Como que Deus opera então essa transformação? Fala assim comigo, pela palavra e pelo Espírito. A palavra então, irmãos, eu estou ministrando aqui agora e o Espírito Santo está trazendo transformação na sua mente e nas suas emoções. Na medida que eu falo, o Espírito Santo te lembra. A Bíblia fala que o Espírito de Deus nos faria lembrar todas as coisas. Aquilo que precisa ser transformado na sua vida e na minha vida, o Espírito Santo mesmo faz. Sabe? A esperança então, para eu e você andarmos em paz, em harmonia plena de Deus, em segurança, porque nós somos amados de Deus. Sabe, a esperança em Deus, a possibilidade em Deus de você ter emoções normais, estáveis, caminhar em paz, em paz. E só um adendo aqui, essa palavra bonita, né? Só um comentário. Por que as pessoas têm depressão? Por que as pessoas ficam deprimidas? Tem dois tipos, irmãos. Um é fisiológico, é o organismo. Precisa de talvez repor algum nutriente, algum hormônio, alguma coisa. Mas tem um outro que envolve a mente, que envolve as emoções. A depressão, então, é quando você chega no final de si mesmo. Lembra de Moisés? Moisés chegou ao final de si mesmo. Você acha que Moisés tinha sonho? Não. 80 anos de idade sonhando? Depressão, então, é quando você não dá conta mais. A vida acabou, não tem sentido. Não tem sabor, não tem cheiro. Depressão ocorre na vida daqueles que acumulam. Depressão é para acumuladores. Acumula trauma, acumula sentimentos que não são da parte de Deus. Acumulam ressentimentos. Imagina um trem com 10 vagões. A cada estação que o trem passa, ele recebe um vagão a mais. Depois de 30 estações, acha que o trem vai dar conta de puxar os 40? Tem que ser bom na matemática, irmãos. Você acha que ele vai ser bom para puxar os 40? Vai dar conta de puxar os 40? Não. Ele não vai ter força para puxar os 40. E ele vai parar, vai paralisar. A depressão que vem na sua alma e na minha alma é para nos paralisar. É quando nada tem sentido, nada tem propósito, tudo perdeu a graça. E as pessoas que entram em depressão têm que primeiro acumular muita coisa. Se você for ver, as pessoas que têm depressão são acima dos 30 anos de idade, depois que viveu um bocado. Acumularam muita coisa lá atrás, dentro da família com os pais, relacionamentos, enfim, muita coisa acumulada. Só que eu vou te contar uma coisa, o tempo não resolve nada. O tempo acumula. Não, o tempo vai resolver essas coisas. Já ouviu essa coisa? Já ouviu essa frase? Tempo não resolve, tempo acumula. Mas como que Deus resolve esse problema? Como eu disse, Deus ele opera por meio do Espírito e da palavra. Qual que é o padrão de Deus então para a gente vencer depressão? Como eu estou falando de emoções, irmãos, eu estou falando da depressão também, que afeta as suas emoções e a sua alma. E eu estou encerrando. Qual que é o padrão de Deus? Filipenses capítulo 3, versículo 13. Olha só. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição. Alguém aqui já é perfeito? Filipenses 3,13. Não que eu tenha já obtido ou recebido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Sabe, isso aqui fala de propósito, mais uma vez.
Qual que é o seu propósito em Deus? Então você vai prosseguir em direção a esse propósito. E não que eu já tenha alcançado esse propósito, eu tenha me tornado perfeito. Mas eu creio na perfeição de Cristo, e por isso que eu estou aqui hoje. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Fala assim, mas uma coisa eu faço. Isso aqui é o apóstolo Paulo está falando, irmãos. Olha só o que ele diz. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que as diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Qual que é a condição de avançar? Fala assim comigo, esquecer. Mas você pode falar, pastor, como assim? Esse sentimento aqui me marcou a minha vida inteira. Como agora eu vou esquecer isso aqui? Deus vai drenar esse sentimento na sua vida. É só através dele, ele vai drenar. Drenar. Eu tinha um sentimento, irmãos. Eu, quando era mais novo, meu pai traiu a minha mãe e eu vi. E toda vez que eu passava na rua e via a mulher, minha barriga gelava. Pá! Dava vontade de matar aquela mulher. E eu não dava conta de olhar para a mulher. O dia que eu tive uma experiência com Deus, eu me converti. Eu nasci de novo. O sozo, a salvação de Deus entrou na minha vida. Eu lembro que numa experiência com Deus, esse sentimento foi drenado da minha vida. O Espírito Santo me fez lembrar. E ele tirou esse sentimento da minha vida. Eu fui fazer o teste. Eu ficava, Deus, deixa essa mulher passar na minha frente de novo. E eu lá com 22 anos, 21 anos, olhei para a mulher, quando ela passou pela primeira vez na minha frente, eu vi que a minha barriga não gelou mais. Eu queria era abençoar aquela mulher. Eu queria que ela tivesse a mesma experiência que eu tive na minha vida. Por quê? Porque as emoções, Deus vai drenar as emoções que não são dele. Sabe? Isso tudo produz depressão. E muitas vezes você pensa assim, não, eu estou passando por isso. Estou encerrando, irmãos. Como que eu vou lidar com isso? Eu não sou homem de Deus. Deixa eu te dar só um exemplo para encerrar. Profeta Elias. Alguém já ouviu falar no profeta Elias? O profeta Elias, irmãos, ele orou para não chover. E não choveu 3 anos sobre a terra. 3 anos e meio, se eu não me engano. Depois, teve fome na terra. Ele orou e a comida multiplicou na vida de uma mulher. Depois, um menino morreu. Ele foi, orou, ressuscitou. Alguém aqui já fez isso? Orou e alguém ressuscitou? Multiplicou a comida? Não. Ele orou mais uma vez e mandou cair fogo do céu e matou um monte de gente que adorava outro Deus. Ele orou e voltou a chover. A oração dele segurava a chuva e fazia chover. Ele precisava atravessar o Rio Jordão, ele passou e o Rio Jordão abriu para ele passar. As águas do rio se abriram e ele passou a pé seco. De repente ele fica com medo de uma mulher, irmãos, chamada Jezabel. Ele foge dela, deprimido, a vida acabou. Eu te falo, um homem desse, com esse potencial, ele não era um profeta, ele era o profeta. Ninguém na Bíblia até aquele momento tinha experimentado de tudo que ele tinha experimentado da parte de Deus. Ele era o cara, o profeta Elias, que ressuscita mortos, manda fogo cair do céu, que faz chover, que manda parar de chover. Ele é o cara. E a Bíblia fala que ele ficou com medinho de uma mulher e fugiu, a esposa do rei. E a Bíblia diz que ele foi para o meio do deserto e achou um monte, e lá ele escondeu e pediu a morte. Um profeta desse nível, deprimido. Interessante, se você for ver lá em 1 Reis, versículo 19, capítulo 19, versículo 15, assim que Deus fala com Elias, ele fala, o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo? Ó, levanta, vai ungir o novo rei de Israel, e vai ungir o novo profeta. Não deu muito moral, porque ele estava ali passando, simplesmente não foi debater o assunto, não. Mandou ele fazer algo.
Fala assim comigo, relacionar. Levantou, e ele foi lá e ungiu, e foi relacionar com as pessoas. Muitas vezes você está aí em depressão, se isolando. E Deus te manda relacionar. Sabe, muitas vezes você está com as suas emoções inconstantes. E Deus manda você se relacionar. Por fim, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Sabe qual que é o final disso tudo? Quando você se torna maduro? Você viu que Moisés, ele se tornou um homem manso. Fácil de lidar. Fácil de relacionar. Descomplicado. Deus quer te levar a ter domínio próprio. Vamos ficar de pé? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o último, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Glória a Deus que nós não andamos mais segundo a lei, mas segundo a graça. Se você viver debaixo da lei, você não vai dar conta de atingir essas coisas de fato. Mas se você entender que pela graça nós somos salvos, isso é mediante a fé, e isso é um dom, não vem de vós, mas vem dele. Sabe que por meio da graça você pode ter mansidão, você pode ter domínio próprio, ser longânimo com as pessoas. Interessante. Esse versículo fala do amor, primeira coisa. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou e enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeira coisa que você recebeu e eu recebi foi o amor de Deus. E por isso hoje eu e você podemos amar. Qual que é a consequência da salvação de Deus? Fala assim comigo, alegria. Olha lá a segunda palavra, alegria. Depois que eu e você recebemos o amor de Deus, e podemos andar em amor, salvos agora, podemos andar em alegria. Qual que é o terceiro? Paz. Deus me ama. Oh, bendita glória, bendita vontade de Deus, Ele me ama. Eu posso então hoje caminhar em paz. Irmãos, quem caminha em paz não entra em confusão não, sabia? Não fica arrumando confusão na alma não. E aí, depois disso tudo, você pode ser longânimo com as pessoas. Moisés foi o que? Longânimo com os seus irmãos. Paciente. Falhou com você? Continua paciente com esse irmão. Sua esposa, seu marido falhou com você? Paciente com ele. Quarta coisa, benigno. O que é benigno? Ter bons olhos. Enxergar as coisas da melhor forma. Sabe, tem um irmão que a avó dele nunca falava mal de ninguém. Nunca falava mal de ninguém. E os netos se reuniram e falaram, vamos pegar minha avó hoje? Vamos sentar à mesa. Na hora da refeição nós vamos perguntar para ela, vó, o que a senhora acha do diabo? Com certeza ela vai falar mal. Aí eles foram lá no almoço, sentaram à mesa com a avó. Aí ele falou, vó, eu sei que a senhora não fala mal de ninguém, a senhora não gosta de fazer isso, a senhora teme a Deus, ama Jesus, mas e o diabo? Aí todo mundo ficou esperando ela falar mal. Ela baixou a cabeça, pensou, e falou para eles, sujeitinho perseverante. Não falou mal, sujeitinho perseverante. Bondade, fidelidade, mansidão. A mansidão chegou no nível de Moisés, servo. Agora tem o nível do filho, domínio próprio. Você e eu hoje podemos ter domínio próprio em todas as áreas. Sabe? Vem a tempestade, você não vai enlouquecer. Vem a dificuldade, você não vai sair dando
esporro em todo mundo. Você não vai causar instabilidade na sua família, porque você tem domínio próprio. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você e você tem domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Feche seus olhos. Se Deus falou com você nessa manhã aqui, quero que você ore agora. E peça ao Espírito Santo de Deus para transformar você. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, eu te apresento os meus irmãos nessa manhã. Como autoridade de Cristo nessa terra, eu declaro que a palavra neles implantada é poderosa para salvar a alma de cada um deles, em o nome de Jesus Cristo. Pai Santo, em nome de Jesus, que haja, ó Pai, estabilidade nas emoções, que haja estabilidade nas emoções, Pai, para que seja cumprido sobre a vida deles o propósito do qual eles foram chamados, e eles possam experimentar da sua perfeita, boa e agradável vontade. Senhor Jesus Cristo, eu abençoo os meus irmãos na autoridade que o Senhor me concedeu, e eu declaro que eles vão experimentar nessa semana de uma medida nova, de um óleo fresco da parte do Senhor. Pai, eu declaro que eles vão além, e eles vão, ó Pai, em mansidão e em domínio próprio, cumprir a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo a semana dos meus irmãos, declaro que eles são benditos do Senhor, e eles experimentam a bondade do Senhor nessa semana, pelo poder do nome de Jesus Cristo.